O que é uma seita e como identificá-las? Quais as suas características? Bom, descubra neste vídeo e já vai deixando o like, compartilhe para o máximo possível de pessoas para alcançar o maior número possível, para que pessoas que ainda estão presas nessas seitas religiosas heréticas se inscreva e não custa nada, é de graça, e que, sem enrolação, vamos para o estudo. Bom, características de uma seita, né? Primeira característica muito forte, que é muito frequentemente, que acontece de forma muito frequente, né, em muitas denominações, seitas, essas religiosas que se autodenominam comunidades cristãs, igrejas, no mundo todo, especificamente aqui no Brasil, né, e a maioria, 80%, né, dessas são neopentecostais ou pentecostais, né, e que também tem essas mesmas características aqui que eu irei, né, citar, claro, com bases bíblicas e para quem realmente ainda não tem conhecimento, né, de que está em uma delas. E não vamos aqui focar em expor ou mirar o alvo em uma religião ou seita específica, mas vamos aqui ditar aqui algumas características, né, para como você identificar uma seita e poder se proteger disso, ok? Claro, porque a falta de conhecimento bíblico, meu irmão, é uma das causas de nós estarmos neste engano religioso, né? Ou também por distração ou falta de vigilância de nossa parte. Então vamos lá. Primeira característica, distorção da palavra. Ou seja, seitas utilizam da palavra para isolar textos bíblicos totalmente fora de contexto e dos originais, para criar doutrinas humanas, né, tradições humanistas próprias. E com isso, utilizando, né, a palavra para vender, fazer comércio, para lucrar, né, em cima da Bíblia, né, arrecadar dinheiro dos fiéis para cometer todo tipo de abominação e até para cometer crimes, inclusive usando o nome de Deus, né, utilizando a palavra, meu irmão, e encaixando suas interpretações, usando textos bíblicos para encaixar em suas próprias interpretações equivocadas e achistas, heréticas, né? E totalmente embasado no mérito humano e criando sim um falso evangelho humanista, antropocêntrico, né? Ou seja, substituindo, né, a salvação pela graça mediante a fé e todo o bem-estar físico, mental e espiritual das promessas, né, do Criador, para focar somente no ser humano pecador que não fez nada para merecer a salvação. Nós não somos nada e não fizemos nada para merecer. Que bem há em nós, que valor há, meu irmão, em nós. Por isso a salvação é pela graça, mediante a fé, não pelas obras, para que ninguém se glorie. Isso não vem de nós. Segunda característica. Esqueci também de falar que isso se chama sinergismo, tá? A pessoa que faz ou deixa de fazer para poder garantir a salvação e um mero esforço humano. Agora sim, vamos para a segunda característica, que são os relatos extrabíblicos. Ou seja, uma seita que
que se apoia em outras coisas que estão fora da palavra, e ela considera a palavra do Criador, né, e do Messias, os mandamentos, os ensinamentos, instruções, que não são, né, ou seja, a revelação bíblica do Criador, dada aos apóstolos e aos profetas, repassada aos antigos, como se não fosse suficiente, né? A palavra não é suficiente, ou seja, ignorando totalmente a sola escritura, que é, ou seja, a palavra tem autoridade máxima em toda a terra, meu irmão. E nada além disso. Aí ela vai consultar, né, outros meios, né, outras fontes extra-bíblicas, com apócrifos, pseudo-reveladuras, falsas, como posso dizer, correntes de pensamento filosóficos também, né? E sim, por mais que tenha algumas coisas na filosofia que tem alguma coisa ali de virtude, né, de valores, ensina algo, né? E aí vem aquela passagem que o apóstolo Paulo fala que retém o que é bom, né? E analise tudo e retém o que é bom. E não, tem algumas coisas bíblicas? Tem, mas não se deve misturar, não. Filosofia, estoicismo com Bíblia, tá? Por mais que tenha ali algumas coisas que são bíblicas, sim. Tem algo de bom, sim, mas não 100%, né? E não vamos aprofundar muito nisso, até porque o foco do vídeo não é esse. Talvez seja para um outro assunto, né? Bom, e não só correntes de pensamento filosófica, mas também outras doutrinas, né? Tradições humanistas e por aí vai. Bom, terceira característica, exclusividade religiosa. Ou seja, uma seita que se que se determina, que se apregou a ser o único caminho da verdade, da sabedoria, né, da salvação, da graça, né, de sabedoria bíblica, e considera todas as outras crenças e religiões como inferiores, porque não fazem parte desta seita, que se domina o único caminho, né, a única via para alcançar a salvação, sendo que é totalmente pura heresia isso aí, né? Não condiz com a escritura. E também ainda usa de manipulações mentais para editar as doutrinas próprias delas. E quem não concorda com esta seita, com essa crença, é ostracizado, expulso, excluso fora dela, entendeu? E muitas, a maioria das vezes, recebem até ameaças, porque elas consideram pessoas de fora como se não fossem sábias, né? Até agora está em trevas, serve ao inimigo, né? E não salvas, e por aí vai. Quarta característica, invasão de privacidade. Sim, isso acontece desde há muito tempo. Desde a Santa Inquisição e por aí vai. Meu irmão, eu creio, assim, na minha, assim, pessoal agora, essa é uma das piores, tá? Característica de uma seita, porque é uma seita que se caracteriza como uma hierarquia superior, autoritária, que dita o que a pessoa tem que comer, beber, falar,
como falar, como andar, com quem andar, até mesmo a vida social, pessoal e amorosa dos seus membros. Olha que maracutaia biruta que eles colocam e inventam da própria cabeça. É ética e um enxerto farisaico também. Meu irmão, é uma coisa de louco, né? Totalmente antibíblico, inclusive, e ainda persegue essas pessoas, ameaçam quem é totalmente isolando a pessoa do resto do mundo, né? Uma coisa assim, ditando até com quem ela deve se relacionar amorosamente, se intrometendo na vida alheia de outras. E quinta característica, isolamento social, né? Para também juntar com a quarta característica, né? É uma seita que é religiosa, que isola a pessoa do resto do mundo, porque se ela tem parte com outras pessoas, né? Tem relacionamentos, se elas tem que se socializar, o que é normal, né? Conversar com, assim, enturmar com outras pessoas, né? Conversar. Essa seita considera ela como como rebelde, traidor da seita, só por relacionar com outros seres humanos, ou seja, socialmente, socializar, né? Coisa normal, né? A gente tá no mundo, a gente tá socializando, a gente tá sempre se comunicando. Somos seres humanos, mas agora essa seita impõe a pessoa a se manter ali, claro, debaixo de uma manipulação de narrativa mental e psicológica e doutrinária, manter a pessoa presa naquela seita. E quem não concorda com com as suas doutrinas e tradições já estabelecidas de antemão é totalmente execrado da mesma e acaba também sendo perseguida e ameaçada, em maioria das vezes até de morte, né? Levada até a morte também. Isso aí é pesado. É. Pelos frutos os conhecereis, já disse o Messias. São filhos dos que mataram os profetas. Salvação por obras. Essa, meu irmão, é uma característica forte, hein? É uma das mais principais de uma seita, né? É uma seita que diminui, né? E secundariza a soberania do Criador na salvação, ou seja, e do seu Filho, colocando todo o mérito da glória da salvação no ser humano pecador e falho, né? Usando também, criando doutrinas sinergistas, né? E antropocêntricas, ou seja, totalmente como se o ser humano tivesse que fazer algo para alcançar a salvação, sendo que é totalmente o contrário. A salvação é pela graça, mediante a fé. E só o único caminho, a verdade e a vida é o Messias, Yahushua HaMashiach. Ou seja, o Criador é que faz a obra. É o Espírito da verdade, o Ruach HaKodesh, que realiza a regeneração, a conversão e a santificação no eleito, do salvo, na igreja. Sétima característica, manipulação mental. Essa muitas seitas que usam de manipulação, né? Inclusive a maior arma, meu irmão, a ferramenta mais poderosa que é usada em muitas denominações e seitas heréticas e também em canais no YouTube
que propagam heresias, doutrinas de demônios, são as palavras. E as palavras têm poder. E quem sabe governá-las, meu irmão, consegue manter a mente da pessoa totalmente escrava, presa, sem saída, e quem tentar questionar as doutrinas dessas seitas será declarado como um herege. Inclusive, a gente sabe muito bem, né? Essas figuras, né? Eu não vou citar nomes, né? Mas tem muitas figuras aí conhecidas aí no Brasil, né? Falsos teólogos, falsos profetas, que usam de narrativas, de manipulações mentais, psicológicas, para manter seus membros e alimentar o medo, né, de abandonar essas seitas, senão sofre graves consequências disso, perseguições, ameaças e por aí vai. Meritocracia humana, 8ª e última característica. Ou seja, é o famoso argumento de autoridade, né? Que se você tentar, você expor, questionar, indagar, né, sobre são seitas que colocam líderes, mestres, né, pregadores como líderes, como a autoridade máxima, e até acima da palavra, da própria Bíblia, para apoiar, né, as suas próprias regras, doutrinas, né, já colocadas ali de antemão para fazer que as pessoas não questionem, não sejam seres pensantes, né? Se estão fazendo realmente se realmente o que estão fazendo ali é bíblico, agrada ao Criador dos céus e da terra ou não. E quem questiona, meu irmão, já é declarado como herege, vai receber chibatada, tem que ser é um falso cristão, teórico da conspiração e por aí vai. Taxa de um monte de termos, sendo que a pessoa não é nada disso, né? E ainda mantém essas pessoas que são desprovidas de conhecimento bíblico, né? Que têm mentes fracas e muito influenciáveis, né? Que infelizmente são muitas que são enganadas, né, por esses falsos religiosos, fariseus, hipócritas, filhos do diabo que não entram e não deixam os outros entrarem, guias cegos. Vocês fazem o prosélito, né, pelo mundo, né, pregando para mais pessoas, convertendo as pessoas para a seita de vocês, e torna ele 2 vezes mais filho do inferno do que vós. Fariseus. Disse o Messias, Mateus capítulo 23. E raça de víboras também, né? Enfim. Bom. Busque sabedoria, pois dedique-se ao máximo conhecimento, pois este será o seu maior tesouro. Bom, irmãos, esse foi o estudo de hoje, exortação também. Espero que vocês tenham sido edificados. E siga também nas minhas redes, né, no meu Telegram, meu canal no Telegram, que lá publico conteúdos gratuitos que não vem aqui pro YouTube, que não se pode falar aqui, né? Esse canal, visto que esse canal é mais focado em Bíblia, lá eu posso falar de muitos outros assuntos também. Geopolítica, política, conhecimentos gerais, curiosidades. Também posto de algumas coisas também de Bíblia.
e atualidades e etc. Também siga no meu Instagram e TikTok. Também deixarei o link aqui abaixo da minha renda automática em dólar, onde é o Honeygain, que é uma ferramenta de renda passiva, onde você cai dinheiro de graça na sua conta, sem você fazer nada, 100% gratuito, 100% idôneo, confiável e lucrativo. Basta você logar, seu e-mail e senha, você entrar pelo esse link, você já começa a ganhar. E para você ganhar muito mais, divulgue o seu link de indicação, o Honeygain. E é uma ferramenta que realmente ajuda bastante, né? Melhor tipo de renda que tem, renda passiva. Então, é isso. Que fiquem na paz. Que o Criador os abençoe.